Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui nesse canal. Meu nome é Fernanda Rodrigues e aqui a gente vive uma vida criativa. E hoje o vlog é um vlog de leitura. Eu quero mostrar pra vocês tudo que eu leio ao longo de mais ou menos uma semana. Pra começar, eu peguei um livro novo na minha estante. O livro se chama Demerara, ele foi escrito pelo Wagner Varrera, tem o prefácio do Laurentino Gomes. E esse livro conta a história do Bernardo, que nasceu em Vigo e vem para o Brasil na época que estourou a pandemia de gripe espanhola. Uma curiosidade muito interessante para mim, pelo menos, é que eu estudei com o Wagner, o autor do livro, na pós-graduação de formação de escritores, e eu vi o rascunho desse livro, mas eu não tinha lido o livro ainda. Eu comprei o livro quando ele saiu, em 2000 e... Vou colar aqui na ficha catalográfica, porque sou péssima com datas. Em 2020. Só que foi isso, né? O livro fala sobre uma pandemia. Em 2020 nós estávamos vivendo uma pandemia. Eu falei, eu vou deixar guardadinho. E quando for a hora de ler, eu vou ler. E chegou a hora, então estou empolgadíssima. Hoje é segunda-feira. Eu cheguei até a página 46, que está no capítulo 6. Então, por enquanto, eu conheci um pouco do Bernardo, que coincidentemente era o avô do Wagner, né? Então tem toda essa coisa de ser uma autoficção ali, uma mistura de ficção com realidade. O Wagner, como o Laurentino Gomes conta no prefácio desse livro, fez uma pesquisa intensa para escrevê-lo. Ele chegou... Eu lembro que na época ele comentou com a gente, e o Laurentino conta um pouco aqui no prefácio, que ele foi em vários arquivos para ver várias documentações. Ele chegou aí a Vigo, se eu não me engano. E, enfim, conheci um pouco do Bernardo e do companheiro dele de aventuras. E a parte que eu estou eles estão no navio, a princípio indo para Buenos Aires. Não sei o que vai acontecer, que ele vai parar aqui no Brasil. E o trecho da quarta capa é um trecho do prefácio, eu vou ler para vocês. Os leitores destes trágicos anos 20 do século XXI se reconhecerão de imediato nas páginas desse pequeno e inspirado em muito oportuno romance. Seu roteiro tem como cenário um ambiente familiar para os brasileiros de hoje. Uma devastadora pandemia provocada por um coronavírus, no caso, o da gripe espanhola, que entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 matou entre 20 e 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. A cuidadosa equação entre ficção e história verídica reforça o encanto da história de Wagner de Varrera e comprova que no código genético do escritor de hoje se mantém vivo e forte um DNA anterior, o do jornalista, repórter e pesquisador. Só essas qualidades já fariam de Demerara um livro que merece ser lido e apreciado por todas as pessoas que se interessam por uma boa obra e refinada literatura. Então, é isso que diz o Demerara, é isso que diz o Laurentino Gomes no prefácio do Demerara. E vamos ver como é que continua essa leitura. Eu estou gostando muito, foram capítulos assim, são capítulos curtos, então a gente vai lendo e vai querendo saber mais e mais e mais. Então eu vou continuar as minhas leituras e aí eu vou contando pra vocês ao longo desse vlog. Vamos ver se eu consigo terminar esse livro ao longo dessa semana, porque essa é uma das metas. Oi gente, hoje é terça-feira, tô aqui, acabei de tomar um banho e ontem eu li 18 páginas antes de dormir do Demerara, como vocês viram no clipe anterior. O livro que começou muito calmo está ficando tenso. E aí, sabe quando você vai lendo e você se percebe que você tá ficando tenso porque o personagem está tenso? Chegamos neste nível. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, fiz algumas coisas lá pro meu Instagram e pro Instagram do Projeto Escrita Criativa. Gravei alguns reels, cadastrei o meu livro La Intermitência de las Cosas no Scoob e no Goodreads, então vocês já podem encontrá-lo por lá. E eu achei que eu ia descansar depois do banho, mas ganhei um fôlego, então vou trabalhar mais um pouquinho.
Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tô lendo um texto que eu vou usar numa aula que se chama O que faz o conto ser curto. Então tem muito essa coisa, né? Ah, o conto é um texto curto e o romance é uma prosa longa. Mas nesse texto, a autora aprofunda questões que vão além do tamanho. Então eu achei muito interessante, eu tô lendo, fazendo algumas anotações, porque eu vou usá-lo na aula que eu vou dar na sexta-feira de manhã. O texto foi escrito pela Norman Friedman, não sei como é que é o sobrenome dela. Ele saiu na revista da USP, em novembro de 2004, e originalmente ele foi publicado com o nome de What Makes a Short Story Short, né? Então, pela Ohio University Press. E aí eu fiz um código aqui de cores. O amarelo são anotações e insights, e o verde é pesquisar porque ela cita muitas referências. E aí, o que eu fiz? Eu fui grifando aqui algumas coisas e numerando, porque aí eu vou fazendo anotação no verso. Então, é quase um esquema de estudo para aula. E aí eu parei aqui nessa página, e faltam 6 páginas, eu contei aqui. 6 páginas em 2 colunas, lendo e anotando. Eu quero ver se eu termino de ler esse hoje, porque eu ainda quero reler algumas anotações sobre o conto. Aí agora eu não lembro como chama o texto. Eu imprimi junto com esse, mas é um texto do Julio Cortázar, que ele fala sobre o conto. E eu quero juntar as informações desses 2 textos para montar minha aula de sexta-feira. Porque nós estamos falando sobre contos e eu tenho trazido um pouco do que a crítica literária fala sobre o que é conto e alguns exemplos, enfim. Esse texto da Norma traz muitos exemplos de literatura. Então ela cita o Fitzgerald, ela cita o Hemingway, são vários exemplos aqui, né, para trazer para aula. Por isso que eu também fui marcando para pesquisar, porque provavelmente a gente vai ler pelo menos um desses exemplos na aula. É isso, agora eu vou terminar essa leitura e aí depois eu conto para vocês o que eu achei. De um modo geral, do que eu li até agora, né, ela fala muito sobre a diferença dos episódios. Então ela fala que o que diferencia o conto do romance, na verdade, são os episódios que são narrados. Mas eu vou terminar de ler porque eu não posso fazer a análise de um texto aqui pra vocês, né, sem ter terminado de ter lido esse texto. Então, bora lá. Cheguei na penúltima página do artigo e eu já tava aqui agoniada que ela não tinha citado o Ulisses do James Joyce ainda, e agora ela chegou nele, então eu fiquei feliz. Porque ela fala muito da questão de que as ações e as mudanças das personagens não estão relacionadas necessariamente ao tamanho do texto. E aí, conforme eu fui lendo, o primeiro exemplo que me veio na cabeça é justamente o Ulisses, né? Porque quando a gente vai ler as definições clássicas do que é o conto é uma história com tempo e personagens e lugares reduzidos. E aí a gente pensa no Ulisses, que é um calhamaço, mas que narra um dia na história do Ulisses, né? Então, um dia é tempo reduzido. E o que faz do Ulisses ser um calhamaço e ser um romance, não um conto? Né? Tem relação com esses outros pontos que ela traz aqui no texto, relacionado à ação e como dá o desdobramento dessa ação e como o autor resolve ampliar ou condensar essa ação a partir dos elementos que ele traz. Então agora chegou no Ulisses e eu fiquei super empolgada e eu parei aqui só pra falar isso pra vocês. Vou ler o que ela vai falar do Ulisses e aí depois eu conto.
basicamente ela fala que a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, contrapõe, porque narra, por exemplo, a vida inteira do Ivan num conto, que ela considera um conto um pouco longo, mas não deixa de ser um conto. E o Ulisses, do James Joyce, também quebra essa regra por conta disso, né? Um dia na vida do personagem é um calhamaço, é um romance extensíssimo, assim. E aí ela termina, vou ler o comecinho do último parágrafo. Para concluir, uma história pode ser curta porque sua ação é intrinsecamente curta, ou porque sua ação, sendo longa, é reduzida em tamanho por meio de recursos de seleção, de escala ou de ponto de vista. Ninguém pode dizer de antemão que, se uma história é curta, ela o é porque tem certo número de palavras, ou porque tem mais uma unidade, ou porque enfoca mais no clímax do que no desenvolvimento. Tudo o que podemos fazer, além de reconhecer sua brevidade, é perguntar como e por quê, mantendo simultaneamente equilibradas em nossas mentes as maneiras alternativas de responder a essas questões e suas possíveis combinações. Então, ela fala que dizer que o conto é um texto curto porque ele tem 10 mil palavras, por exemplo, é um erro, porque a gente tem que fazer uma análise mais profunda, e eu concordo plenamente com ela aqui. Já estou na dúvida se eu vou juntar esse texto com o do Cortázar para poder fazer a minha aula, porque esse texto tem muito conteúdo, então eu acho que amanhã cedo eu vou começar a preparar a minha aula, e aí, conforme o andamento dessa preparação for acontecendo, eu vejo se eu junto ou se eu separo em 2 aulas esses 2 textos. Mas é isso, então temos aqui mais 6 páginas lidas. Se sobrar um tempinho eu volto pro Demerara hoje, senão eu volto pro Demerara amanhã. Agora eu vou fazer um café, porque já tô com fome, gente. Teve uma morte no livro, e eu tô como? Passada. Porque eu achava que ia ser de um jeito e foi de outro. E agora eu tô aqui, meu Deus! E agora? Eu vou continuar lendo, mas eu não esperava que ia ser desse jeito. Não quero dar spoilers, mas meu Deus! E assim, eu falei no começo do vídeo, né? Eu li o rascunho do livro, mas eu não li o rascunho do livro inteiro. Eu li rascunhos de alguns trechos do livro. Então tem coisa que eu não sei que vai rolar. E é isso. Hoje é quarta-feira. Ontem eu li 33 páginas. E eu cheguei no capítulo... Terminei o capítulo 11, vou começar o 12 hoje, do Demerara. Esse livro me deixou pensando em muitas coisas. Pra quem gosta de história, é muito interessante notar como era São Paulo ali em 1918, 1920, por ali. Porque a descrição é muito diferente do que é São Paulo hoje, embora São Paulo já fosse uma cidade gigantesca. Pelo menos comparado com as cidades que com Vigo, que era a cidade que o Bernardo conhecia. Muito diferente. Eu sei que o Wagner, como eu disse no começo do vídeo, ele fez várias pesquisas relacionadas a isso, então acredito na descrição desse livro. Esse livro também tá me deixando num espaço de gratidão muito grande, assim, porque ontem eu falei, né,
eu vi a primeira morte, depois eu vi outras mortes acontecendo, porque ele vai relatando como que a gripe espanhola vai se alastrando. Pra pensar que eu sobrevivi a uma pandemia muito parecida e que numa época muito diferente. Eu acho que isso que me deixou um pouco grata, assim, porque primeiro que os médicos já tinham conhecimento de como lidaram com a gripe espanhola, então já tinha todo esse conhecimento que os médicos da gripe espanhola não tinham. Segundo que a gente teve vacina muito mais rápido. Enfim, a pandemia de Covid foi uma tormenta. Mas aí, lendo o Demerara, a gente pensa, poderia ter sido pior. E eu nem vou entrar nos méritos políticos aqui sobre a Covid, porque a gente sabe que algumas coisas poderiam ter sido evitadas se a postura tivesse sido outra. Mas enfim, estou gostando bastante. Aconteceram muitas coisas que eu não esperava, acho que em termos de condução da narrativa mesmo. E foram boas surpresas, foram gratas surpresas, então estou empolgada com Demerara. Mas hoje eu estou até aqui com o meu computador, porque não vou começar o dia lendo Demerara, eu vou começar o dia trabalhando. Hoje eu vou começar o dia lendo um livro de uma das minhas alunas. Na verdade, ela está trabalhando em 2 livros. Eu li um a semana passada e agora vou ler o outro. Tá no esqueleto, é uma coisa meio prematura. Estou abrindo aqui o arquivo para eu ver quantas páginas tem, eu falo direitinho para vocês. E a ideia é a gente discutir um pouco disso na aula de sexta-feira, que é a aula de contos que eu vou dar, embora esse livro seja um livro de poemas. Então, vou fazer a leitura, vou fazer o comentário crítico, vou passar um feedback para ela. E assim a gente vai trabalhando essa obra que ela está construindo. Nós temos aqui 49 páginas, mas eu acho que vai ser uma leitura mais rápida, porque, né, como é um livro de poemas, nem todos os poemas ocupam a página inteira. O arquivo tem 49 páginas, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 7 páginas em branco, então eu vou ler 42 páginas agora. E aí depois eu conto pra vocês como que tá o andamento da minha leitura Eu conto pra vocês o andamento das minhas leituras ao longo do dia, porque isso aqui eu não posso dar spoiler, né? É um livro que tá em desenvolvimento ainda, é da minha aluna, eu nem falei pra ela que eu ia fazer esse vlog de leitura. Então desse livro eu não vou poder contar nada pra vocês ainda, mas isso é uma coisa muito legal que acontece na minha profissão como professora de escrita e como preparadora de textos e editora, enfim, revisora, que eu leio muitos livros antecipadamente e isso é muito legal. eu tenho esse privilégio de poder ler obras que ainda não saíram e ajudar na guiança de como organizá-las de um jeito que fique legal para os leitores, assim. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante no meu trabalho e me sinto muito privilegiada por isso também. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho e aí à tarde eu tenho que começar a preparar a aula de contos, conforme eu falei para vocês. Tenho que dar uma aula de inglês e depois eu tenho um intervalinho e aí eu vou dar uma aula de escrita à noite sobre escrita de romance. Então, o dia vai ser cheio, gente. Hoje eu vou parar de trabalhar por volta das 9 e pouquinho da noite. Mas isso também é algo que me empolga muito, é algo que me deixa muito feliz de ter o privilégio de trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, vamos que vamos. Prontinho. Livro lido, comentado. Tudo certinho. É um livro bem bonito, mas ele ainda está num estágio muito embrionário. Então, nós vamos trabalhar sobre isso na aula. Oi, Cucu!
Quinta-feira aqui, 6h26 da tarde. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, depois fui organizar umas coisas da casa e depois fui fazer aula de pilates e agora estou nesse estado aqui. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, mas vim mostrar pra vocês as leituras que eu fiz. Tô com uma colinha aqui. Hoje, ontem à noite eu terminei o dia lendo um capítulo do Demerara, foram 11 páginas, então juntando o livro da minha aluna e o Demerara, eu li 53 páginas no total. Hoje, eu fui preparar minha aula de conto, que eu tava falando pra vocês. E nessa aula, eu decidi que eu vou trabalhar só aquele artigo do conto mesmo, porque eu vi que eu tinha muitas anotações e muitas coisas pra falar, e aí eu falei, eu não vou misturar as estações porque pode ficar confuso. Então, preparei a minha aula baseada nisso. E aí, eu me lembrei de um texto do Ricardo Piglia, que eu tinha lido há muito tempo atrás. Que tem 3 páginas, e eu fiz a leitura dele, vou mostrar aqui pra vocês. Ele se chama Teses sobre o Conto, e ele é curtinho, ele é dividido em partes. Eu até tinha ele aqui no meu computador, porque alguém me mandou, não lembro quem. Talvez algum professor de algum curso. E aí eu reli esse texto, porque eu vou usar numa próxima aula, talvez, junto com o do Cortázar, não sei. Então, além desse texto, eu li o texto que a minha aluna me mandou, o conto que ela escreveu, então também já li. O conto dela tinha uma página só. Então, para a aula de amanhã, a gente vai comentar o livro de poemas e esse conto que ela escreveu. Hoje eu estou verdadeiramente cansada, eu não dormi direito essa noite. Então, não vou fazer mais leituras além do programado. Se eu tiver mentalmente animada, eu vou ler o Demerara hoje, senão eu deixo pra amanhã, porque sabe quando você só quer descansar e ficar de boa? E assim, hoje o dia foi muito corrido, eu respondi alguns e-mails, entrei em contato com os alunos, que faltavam resolver algumas coisinhas, algumas pendências. Preparei a minha aula, que foi uma aula com... O texto, ele não é difícil, mas ele é complexo, então fui e voltei nas minhas anotações e no próprio texto para poder montar uma aula que fosse coerente. Organizei as coisas da casa, lavei louça, organizei os resíduos recicláveis para pôr pros coletores levarem no dia certo. E fiz aula de pilates. E a aula hoje foi puxada. Sabe quando você tá fazendo exercício e você tá sentindo o seu músculo mostrando que ele existe? Quem faz pilates sabe do que eu tô falando. Que às vezes a gente tá fazendo, a gente sente o músculo fazendo assim, dando uma tremidinha assim, mostrando que ele existe. Hoje eu senti todos os meus músculos me mostrando que eles existem. Então é isso por hoje. Eu ainda não somei, eu tô aqui com as anotações do que eu já li, porque eu vou anotando, porque pra editar o vídeo fica mais fácil. Eu ainda não somei quantas páginas eu li essa semana, mas ainda tem o final do dia de hoje, amanhã e sábado, então vamos ver. Estou animada, essa semana tá sendo produtiva com leitura, porque também explicar isso pra vocês, né, eu tenho algumas alunas, eu já falei isso eu acho que em outro vlog, em outro vídeo, eu tenho algumas alunas que fazem aula semana sim e semana não. E tenho alunas que fazem aula todas as semanas, né? Então a gente se encontra uma vez por semana. Essa semana que eu resolvi gravar esse vídeo é a semana que eu dou aula pra todo mundo. Então eu dou aula para as alunas que fazem aula de 15 em 15 dias e para as alunas que fazem aula uma vez por semana. Então essa semana foi mais sobrecarregada em termos de reuniões mesmo, porque cada aula eu tenho que parar, tenho que falar com elas, aquela coisa toda de aula. Semana que vem, por exemplo, eu tenho menos aulas. Então, aí vai sobrar mais espaço para leitura, mas aí isso vai ser assunto para outro vídeo. Aí, antes de eu ir tomar banho, eu acho que eu já vou resolver mais uma coisa de trabalho. E aí, desligo o computador e vou ter a minha tarde, a minha noite, né, descansar, tomar um banho, comer alguma coisa, fazer a minha manta do clima. Hoje foi um dia bem quente, vai ser vermelho, provavelmente. Meu Deus, hoje
Hoje o Verão falou: estou aqui, você estava esquecido de mim, mas voltei. Eu vou trabalhar num post que a gente vai fazer lá pro Projeto Escrita Criativa. Provavelmente ele já vai estar no ar lá no Instagram quando esse vídeo for ao ar no YouTube. Que é um post que a gente vai fazer se reapresentando, porque muita gente nova chegou nas nossas redes sociais. Se você não segue o Projeto Escrita Criativa, por favor, entre lá no nosso site, projetoescritacriativa.com. Lá tem todas as redes sociais, todos os lugares onde vocês podem seguir a gente. Então a gente vai se reapresentar. E aí, gente, eu sou faladeira e eu tenho um slide. Como que eu vou fazer isso caber em um slide? Não sei. Mas vamos lá. Aqui tá um pouquinho do que eu tô fazendo. Mas esse espaço é pequeno. E eu tenho muitas ideias para compartilhar. Então é difícil de me apresentar nesse espaço. É um exercício de concisão grande para poeta aqui. Oi, gente, hoje é sábado e eu vim falar um pouco do que aconteceu de quinta-feira pra cá. Na quinta-feira eu terminei o Demerara e foi muito interessante esse processo de terminar o Demerara, porque a gente entende as coisas que o Bernardo faz, a gente entende por quem ele tem compaixão ou não, mas não deixa de ser um homem fazendo omisses às vezes. Então, isso traz humanidade pro personagem. Eu acho que esse é um ponto interessante de falar, né? Quando a gente sente essas emoções controversas sobre um personagem, isso significa que o personagem está muito bem escrito. E sabe quando você fecha um livro e você fala, eu leria mais sobre essa história? Eu leria mais sobre essa história. Talvez saber o que aconteceu depois, assim. Fiquei curiosíssima. Esse livro tem uma coisa interessante, que é, depois que acaba, tem os agradecimentos, aí tem a biografia do autor, e tem esse trecho aqui sobre a concepção da capa, que explica um pouco essa coisa do homem, da fumaça, do navio, enfim. Não vou falar aqui para não dar spoiler, quem quiser saber mais vai ter que ler o livro. Mas eu gostei bastante, foi uma leitura que fluiu muito rápido, muito gostosa. Recomendo. Recomendo demais, não é só porque foi escrito por um amigo meu querido, mas porque é um livro muito gostoso de ler, assim, passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já tá no final e a gente fica, meu Deus, o livro tá acabando, eu não queria que ele acabasse agora. Então, foi uma leitura muito boa. Na sexta-feira, eu trabalhei muito, eu dei aula, eu cuidei da casa, eu lavei caixa de areia porque tem gato, então tem que cuidar da caixa de areia, a coisa toda. E aí eu terminei o dia exausta. E aí eu resolvi me dar uma folga. Deitei, fui dormir e falei, ai, quer saber? Hoje eu não vou ler nada. Eu acho que a gente tem que reconhecer os dias em que o nosso corpo tá pedindo mais descanso e descansar. Eu até separei no Kindle. Eu não tenho o aparelho Kindle, mas eu tenho o aplicativo do Kindle no meu tablet, né? É uma super interessante que fala sobre criatividade. Então eu tenho essa matéria para eu ler, mas eu não li porque estava cansada.
E fiz bem em descansar, porque assim, eu tô sentindo que a enxaqueca tá vindo, mas não vem, sabe? Quando a gente fica nesse estágio de. Quem tem enxaqueca sabe, a gente vai sentindo uns sinais, assim. Então ontem eu estava muito cansada, hoje de manhã eu acordei com uma leve dor de cabeça, agora já passou das 7 horas da noite. E essa leve dor de cabeça ainda está aqui, então se a cara não estiver boa é por isso. Hoje à tarde, um outro amigo meu, que também é amigo do Wagner, né, estudamos todos juntos, o Pedro Tavares, lançou Crônicas de Travesseiro. Então eu fui ao lançamento junto com outro amigo nosso, o Daniel Pepe, e lá eu encontrei o Ivan Nery Cardoso, todos escritores, todos maravilhosos. Eu já falei isso pro Pedro, eu sou muito fã das crônicas que ele escreve. E aí eu fui lá pegar o autógrafo, e aí ele fez uma dedicatória. Eu vim lendo no metrô, então ontem eu não li nada. Hoje, por enquanto, eu li até a página 14, que são as 3 crônicas introdutórias. E aí agora a gente vai entrar mesmo nas crônicas de travesseiro. Então, devo ler mais um pouquinho desse livro. E aí amanhã eu volto para encerrar esse vlog. Ai, gente, tá sendo muito gostoso mostrar as minhas leituras, tá sendo muito legal, porque é muito divertido fazer isso, compartilhar e poder falar das leituras, né? Então, você pega, por exemplo, o Demerara, que tem todo um contexto histórico que realmente aconteceu dentro de um romance ficcional, e aí você se diverte e aprende coisas ao mesmo tempo. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? Eu não sabia, eu não fazia, nunca tinha parado pra pensar como era São Paulo, além dos prédios históricos que eu já conheço, né? Porque se você andar no centro da cidade, você vê todos esses prédios históricos e tal, mas, por exemplo, o quanto as pessoas tinham que andar para chegar no centro da cidade, ou como elas dependiam de alguns meios de transporte específico, como o trem era muito mais forte como meio de transporte quase que principal, enfim, essas coisas todas, né? Subir a serra de trem, para quem praticamente trabalhou na Imigrantes. O meu primeiro trabalho foi na rodovia dos Imigrantes, então eu associo com descer a serra pegando um carro ou um ônibus, por exemplo. Até porque eu acho que não tem trem mais para imigrantes, para Santos, parece que eles querem reativar esse trem, inclusive, eu vi alguma coisa assim. Enfim, já estou devaneando. Já estou devaneando, mas você pega um livro desse como o do Wagner, você pega um artigo como aquele que eu li, ou o texto do Piglia, enfim, compartilhar essas coisas todas com vocês tem sido muito divertido. Eu tenho gostado bastante. Se vocês me deixem aqui nos comentários se vocês também gostam desse formato de vídeo, porque se vocês gostarem eu vou fazer mais vezes. Essa semana, por exemplo, estou começando o livro do Pedro, mas eu tenho alguns calhamaços que eu estou lendo desde o ano passado, talvez. Alguns desde o ano retrasado. Desde o ano retrasado. Tem o livro da Carla, é um dos livros que eu estou lendo desde o ano retrasado. E aí eu não sei, eu pensei de fazer uma versão desse vídeo lendo os calhamaços, porque eu quero terminar esses livros, são livros muito bons, mas eles são grandes, né? Então são livros mais ou menos assim. Né? Se a gente comparar, eu precisaria de um 6 desse aqui para cada calhamaço que eu tô lendo. E eu quero terminar esses livros, então eu não sei. Me digam se vocês gostam dessa ideia de me ver terminando esses calhamaços, porque preciso de incentivo, gente. É aquilo também, né? Esse daqui, por exemplo, do Pedro, eu vim com ele na bolsa super leve e super fácil. Calhamaços são livros que quase que obrigatoriamente eu leio em casa, porque carregar é isso, né? É o peso, a coisa toda. Não é muito confortável. E aí eu sei que eu tenho algumas pessoas que preferem, por exemplo, ler o calhamaço em formato eletrônico do que lê-lo em papel, mas eu sou a pessoa do papel, gente. Tá vendo? Pra ler a matéria é super interessante, que são, sei lá, 4 páginas, eu fico, porque é isso, como eu trabalho online, eu passo muito tempo nas telas, então os momentos de leitura são momentos que eu desconecto um pouco do celular, do computador, do tablet, enfim. Me contem como que é isso pra vocês também. Vou gostar de saber. Gosto de trocar experiências sobre isso, até porque nessa troca de experiências, às vezes eu pego alguma dica que me ajuda.
a ler mais coisas eletrônicas, por exemplo, porque ultimamente eu só tenho... Vocês viram que até o artigo que eu baixei, eu imprimi, pra ver se eu saio um pouco das telas, porque assim, me cansa a visão. Eu fiz esse óculos aqui com, eles chamam de lente azul, uma coisa assim, que já é pra quem fica muito tempo nas telas, e mesmo assim me cansa. Então, é isso. Ler calhamaços, começando o livro do Pedro, e me deem dicas aí, me contem o que vocês estão lendo e se vocês gostaram desse formato. E aí, se vocês gostaram, né, gente, vocês já sabem, aquelas coisas de youtuber. Clica no gostei, se inscreve no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos, a coisa toda. Vou ficar muito feliz e muito grata, porque o canal cresceu um pouquinho e eu já tô tipo, meu Deus, tenho inscritos, que delícia poder falar com todo mundo. Compartilhe esse vídeo se você conhecer alguém que gosta de literatura, que gosta da teoria do conto, que foi o artigo que eu mostrei, que gosta de romances que tem a ver com a história do nosso país, a coisa toda. E que gosta de crônica, porque quem é inscrito na minha newsletter sabe que eu mando uma crônica. Tenho tentado uma frequência de uma vez por mês, está rolando. Então, sou cronista também, amo escrever crônicas e poderia falar sobre isso por, sei lá, horas, dias. Né? Eu estava até conversando com o Pedro sobre isso hoje. Sobre publicar um livro de crônicas e a coisa toda. Enfim, por hoje foi isso por enquanto. Eu cheguei agora, então, do lançamento, vou tomar um banho. Olha só, gente. Ela tem feijãozinhos de cores diferentes. E ela tá com muito sono. Oi, gente, chegamos na parte final desse vlog e eu vim contar pra vocês quantas páginas eu li ao todo. Então, recapitulando, eu li 2 livros e meio, porque eu li o livro da minha aluna, o livro do Wagner e metade do livro do Pedro. Li um artigo científico, que é o artigo sobre o conto. Li um ensaio, que foi o ensaio do Ricardo Piglia. E fiquei muito satisfeita com esse resultado, assim, eu achei que eu li bastante coisa, ainda tirei um dia de descanso, que foi a sexta-feira, então, assim, foi muito legal isso. Ao todo, eu li 272 páginas do domingo passado até hoje, achei que foi um saldo super positivo aí, então estou feliz. E como vocês estão vendo, a poesia já acordou, já está aqui no meu colo. Espero que vocês tenham gostado do vlog, espero que ele tenha inspirado vocês nas leituras, nos estudos, a sair um pouco das telas e desfrutar esse mundo maravilhoso da literatura e da crítica literária. Um beijo e até a próxima. Tchau!